Olá, terça-feira, 27 de outubro de 2020. Hoje eu não tinha outra coisa a falar a não ser fazer uma denúncia que eu não vi em lugar nenhum, porque parece que ninguém entendeu direito o espírito da coisa, né? O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP do Paraná, Partido Progressista, do Paulo Maluf, né? Disse nesta segunda-feira, ou seja, ontem, que é a favor da realização de um plebiscito para que os cidadãos brasileiros decidam sobre a elaboração de uma nova Constituição. Para ele, a Constituição transformou o Brasil num país ingovernável. Eu já vi essa frase antes. O Zé Sarney dizia isso, né? Ou seja, nos albores da Constituição, que foi realizada no governo dele, né? A declaração foi rechaçada pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado, mas parece que ninguém entendeu o espírito da coisa. Vamos lá. O Barros está primeiro aproveitando a oportunidade do grande sucesso, da grande votação, da grande maioria que obteve a nova Constituição no plebiscito realizado no Chile, no domingo. Bom, aí ele teve a grande ideia que o Ricardo Barros já teve na vida, que ele é um cara que não tem ideias, né? Ele tem interesses, né? Ele disse que vamos escrever muitas vezes na Constituição a palavra deveres, porque a Constituição vigente, a de 88, só tem direitos e é preciso que o cidadão tenha deveres com a nação. Ele falou isso num evento chamado Um Dia pela Democracia, e parece que não contaram para ele o que era um dia e o que era democracia, né? Por exemplo, a base do discurso dele foi o excesso de fiscalização. Coisa de processado, de indiciado, de acusado. Se queixa de quê? Do Ministério Público, que acusa, da Receita Federal, que descobre falcatruas financeiras, da Justiça, claro, que julga e condena, menos os companheirões das altas cortes. Bom, porque não me consta, por exemplo, que a Constituição proíba os senadores de cassarem o mandato do colega deles, o Chico Rodrigues, lá de Roraima, que foi flagrado pela Polícia Federal com dinheiro na cueca, 30 e tantos mil reais na cueca. Dizem que ele inaugurou os 200 reais do Lobo-Guará para a raiva do nosso querido amigo Fernando Gabeira, que é um grande fã do Lobo-Guará, até porque tem uma família de lobos-guarás que ele conhece, que é alimentada pelo pessoal do seminário de Caraça, lá no interior de Minas, né? A Constituição não proibiu os colegas do doutor Ricardo Barros, nem a ele mesmo, de tomarem uma providência para evitar a vergonha que é para a Câmara de Deputados e para o doutor Ricardo Barros, a senhora Flor de Lis, andar passeando por aí, livre, leve e solta, com uma tornozeleira. Ora essa, proíbe? Onde é que está? Qual é o capítulo da Constituição que proíbe o senhor Ricardo Barros e os outros deputados darem um monte de homens, de pessoas de bem, e tirarem o mandato que dá o foro privilegiado a essa senhora acusada pela polícia de ter mandado matar o marido? Pois é, que tinha sido filho e que tinha sido genro, né? Bom, Barroso, o ministro do Supremo, estava na mesma discussão e aconselhou polidamente, como é do seu jeito, mas também acidamente, que o doutor Ricardo Barros estudasse. Falta estudo no doutor Ricardo Barros, mas falta muito mais vergonha na cara ao fazer essa sugestão. O doutor Sérgio Moro, juiz famosíssimo no Brasil, herói nacional pelo combate à corrupção, escreveu no Twitter que o que dificultou a governabilidade do Brasil nos últimos anos foi a corrupção desenfreada e a irresponsabilidade fiscal, não a Constituição de 88, nem a Justiça, nem o Ministério Público. Eu sou testemunha da forma como a Constituição foi feita. Eu convivia com Bernardo Cabral, que era deputado federal e era o relator, com Mário Covas, que foi uma pessoa importantíssima, ladeado ali pelo Zé Serra e pelo
Mário Covas, pelo Zé Serra, e por outros tucanos, Maurício Fruit, lá do Paraná. No Paraná, o Ricardo Barros não é ninguém. Ricardo Barros não é ninguém. Ricardo Barros é apenas o estafeta do Bolsonaro. Essa ideia de reformar a Constituição, porque o Brasil é ingovernável, não é do Ricardo Barros, é de Jair Bolsonaro. Ela já foi manifestada pelo filho Eduardo Bananinha, o número 3, que já disse numa palestra que o Brasil só seria governável se fechasse o Supremo, e para isso bastava um cabo, 2 soldados e um jipe. Cadê? Cadê o Machel que ia fechar o Supremo? Fechou o quê? Mal fecha a porta do apartamento dele, porque não sabe fechar, ainda não aprendeu aquele movimento de empurrar a maçaneta, né? A ideia da intervenção, o Abraham Weintraub, que era ministro da Educação, herói preferido da ideologia do Bolsonaro, já expressou essa ideia do Bolsonaro, e o Bolsonaro não a reprimiu, nem o repreendeu, naquela reunião de 22 de abril, lembra? Que todos nós assistimos aquele espetáculo grotesco de que ele queria mandar prender, fechar o Supremo, mandar prender todos os ministros, né? O Bolsonaro também estava atrás daquelas manifestações fascistoides na esplanada dos ministérios, na calçada do Forte Apache. Aliás, um processo aberto, em que ele deu uma de machão contra o Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes parece que afinou, porque até hoje o processo não chegou a conclusão nenhuma sobre quem financia, quem financia essas organizações fascistoides que pagaram aquelas manifestações, inclusive a senhora Sara Giromini, que sumiu do noticiário, né? Pois é, tudo tem o Bolsonaro atrás, ele e o ministro Azevedo, lá da Defesa, que chefia as Forças Armadas, e que acompanhou uma dessas manifestações de helicóptero, como se estivesse abençoando, né? Ele e o Bolsonaro. É isso mesmo. O processo do Supremo foi para as calendas, é o inquérito das calendas, né? E também, agora, todo mundo, agora o Rodrigo vai, não, é hora do Rocuruba, é isso aí, tá, mas ninguém fala isso aí que é o essencial. Isso é uma ideia do Bolsonaro, e o Palácio do Planalto nem comenta, porque a ideia foi um tiro na água, não aconteceu coisa nenhuma, nem vai acontecer. Nessa hora de pandemia, né? Olha, eu quero contar uma historinha para vocês. Eu estava lá, eu era editor de política do Estadão, e não ficava aqui fechando página, não ficava lá nas reuniões da Constituinte, e tenho apontado há 32 anos os erros dessa Constituição, passaram incólumes pela revisão que foi feita 5 anos depois, e continua até hoje, apesar de ter sofrido 182 emendas. Então, eu sou crítico da Constituição, mas não é hora de estar falando nela, porque há muitos outros crimes de responsabilidade pelos quais se pode decretar o impeachment do Bolsonaro, que é a prioridade 1, agora não é a Constituição não, é tirar o Bolsonaro do poder e, se possível, fazer uma eleição direta, indireta, seja o que for, para substituí-lo. Inclusive para parar de usar estafeta como esse Ricardo Barros, que, como declarou muito bem o Barroso em meias palavras, como é natural dele, não passa de um analfabeto. Bom, por falar em Barroso, essa discussão antecipada da vacinação da Covid é inoportuna, por todo lado, né? O Bolsonaro, que abriu, o Dória, que respondeu para faturar, o Supremo, que está querendo ganhar um espaço aí nos jornais. As vacinas não foram ainda aprovadas. Vamos esperar que a Anvisa autorize as vacinas e esclarecer ao analfabeto do Bolsonaro que a vacina que ele abençoou e que gastou 2 bilhões para comprar, em Oxford, a vacina de Oxford e AstraZeneca, tem um componente chinês. A Thaís Oyama, que escreveu um livro sobre ele, chamado Tormenta, falou isso numa coluna do UOL e está certo. Todas as vacinas têm algum componente chinês, até porque o mundo deixou a China avançar, principalmente em progresso científico, mas também no comércio, com o seu trabalho escravo para vender coisa mais barata. Por exemplo, o velho da Havana. Você já ouviu falar do velho da Havana nas últimas horas? Eles vivem de produto chinês, produzido com trabalho escravo, a preço e vendido a preço de banana. Eu aconselho, inclusive, ao Ricardo Barros, que antes de fazer ideias desse tipo, obedeça ao Barroso e leia a aula que Walter Mairovitz, jurista, desembargador aposentado de São Paulo, deu sobre constituições.
Eu mesmo fiquei aprendendo coisas. Por exemplo, o Floriano Peixoto governou todo o mandato como vice-presidente, assinando pelo presidente, porque o Deodoro renunciou, mas ele não aceitou a ideia do Rui Barbosa, lá do Supremo Tribunal Federal, nomeou os 15 ministros sem passar pela sabatina do Senado. O Senado só considerou 13 e não aceitou 2 e ficou 13, né? Na República Velha, né? O Walter escreveu: com efeito, em 7 de julho de 1891, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou apenas 13 ministros. Foram reprovados o barão Lucena e o conselheiro Tristão de Alencar Aripe. Mas na votação por todos os senadores, em sessão plenária, como contou Rui Barbosa, todos os 15 nomes foram aprovados. Até hoje, o Senado só reprovou os indicados pelo Floriano. Até hoje, a tal da sabatina é uma inutilidade, uma coisa inócua, que devia até ou ser feita para valer ou ser cancelada, né? O Walter descreve brilhantemente a sabatina desse Cássio Nunes Marques, foi uma vergonha. Ele não disse nada e, sobretudo, não foi sincero. Aliás, o Maior se lembrou que faltou a ele cera, né? Faltou a ele sinceridade. Cera vem de cera, que era usada pelos escultores para corrigir as pequenas falhas de suas estátuas. E voltando só rapidamente para fechar, que o Brasil teve uma queda registrada no fluxo de investimentos diretos nos primeiros 6 meses de 2020, maior do que a média observada entre os demais países emergentes. Os dados foram publicados pela Conferência da ONU para Desenvolvimento e Comércio. Para a agência, 2 fatores pesaram no caso: a internação do programa de privatização, a interrupção do programa de privatização e a escala que a pandemia atingiu no país. É uma reportagem de Jamil Chad, um grande repórter que trabalha para a UOL. E antes de me despedir, eu só quero dizer a vocês que continuo aconselhando a quem não viu ver a entrevista que a Nélida Pion deu para mim, que eu coloquei sábado neste canal, tá lá. E que se prepare, porque na quinta-feira, às 6 horas da tarde, eu estarei no canal do professor Carlos Alberto de Franco para discutirmos exatamente o tema aqui do Walter Mairovitch, no artigo que ele escreveu para a coluna do Fausto Macedo no portal do Estadão. As desgraças do Brasil propiciadas por um sistema judiciário capenga. Apesar de não concordar com a ideia de Bolsonaro, que o Barros não teve vergonha de repetir, imitar, como se a garganta dele fosse apenas o canal de expressão do presidente. Bom, meus amigos, direto ao assunto, em pé, e só verdade nos salvará.